O governo do Lula deve afrouxar a meta fiscal das estatais federais em 2026 para acomodar as despesas relacionadas ao plano de reestruturação do nosso querido Correios. Sem essa medida, o executivo estaria sob o risco de precisar segurar outras despesas do orçamento para compensar o estouro no alvo a ser perseguido pelas empresas, a exemplo do que foi feito em 2025. No ano eleitoral, porém, a contenção seria um tema delicado para o nosso governo. Neste ano, a equipe econômica precisou segurar 3 bilhões em gastos para compensar o déficit maior das estatais, decorrente principalmente da situação dos Correios. A empresa aprovou a contratação de um empréstimo de 20 bilhões junto aos bancos públicos e privados. O dinheiro vai ser usado para financiar as ações previstas em seu plano de reestruturação, tal como o programa de demissão voluntária, regularização de pagamentos com fornecedores e quitação de outras dívidas. Os recursos do empréstimo são uma receita financeira que não conta para a meta fiscal das estatais. Já os gastos serão primários, por isso haverá um desequilíbrio significativo. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem autoriza um déficit de até 6,7 bilhões para as estatais, além, claro, dos 5 bilhões extras em investimentos do nosso PAC. O projeto foi enviado ao Congresso em abril, muito antes de qualquer previsão do governo de socorro aos Correios, e ainda está em quê? Tramitação. Por isso, dois interlocutores do governo, a par das discussões, afirmam para a gente que a maior probabilidade é rever a meta das estatais para patamares compatíveis com o plano de sustentabilidade da empresa. Mas apesar disso, ainda não há um número fechado para a nova meta, uma vez que ela vai depender diretamente das projeções da empresa. Além disso, um dos técnicos que avalia que a mudança precisa vir acompanhada de um compromisso firme dos Correios com o plano de reestruturação. Ao flexibilizar esse alvo, o governo autoriza um déficit maior nas estatais e evita que o executivo precise compensar esse desequilíbrio financeiro com um gasto maior de sua parte. E aí, como saldo final, a dívida pública pode encerrar o ano que vem em um patamar mais elevado, pois é. A meta do governo no próximo ano é de ter um superávit equivalente a 0,25% do PIB, algo em torno de 34 bilhões, com uma margem de tolerância para um déficit zero. A meta das estatais é calculada de forma separada e eventual frustração pode ser acomodada na margem de tolerância ou incluída na previsão do orçamento do ano que vem, uma vez que a lei de diretrizes orçamentárias ainda está em tramitação no Congresso. E na semana passada, em entrevista coletiva sobre as estimativas do orçamento de 2025, o nosso secretário executivo do Ministério da Fazenda, o grande Dario, ele afirmou que ainda não havia recebido nenhum pedido para mudar metas fiscais. Então, assim, na ocasião, ele disse que o impacto da crise dos Correios no orçamento seria ainda maior em 2026, mas acenou com a possibilidade de ser acomodado com novas contenções de despesas ou esforço extra das demais estatais. Apesar da alta probabilidade de mudança, uma ala do governo vê a medida com reservas, né? Com ressalvas, né? Porque há um risco de um impacto negativo perante o mercado financeiro, claro, dada a consequência sobre a trajetória da nossa dívida pública brasileira. Pois é, e aí na esteira da notícia anterior, logo no dia seguinte, a gente vem com essa bomba para o mercado financeiro. Qual que é essa bomba? É que o Tesouro rejeitou dar garantia para esses empréstimos. E aí, o empréstimo que o Correio esperava de 20 bilhões foi suspenso. Pois é. O que acontece, gente? O Tesouro Nacional negou a concessão de garantia soberana ao empréstimo de 20 bilhões que os Correios pretendiam tomar com os bancos, levando a estatal de serviços postais a suspender a transação. Bom, o que acontece? O órgão ligado ao Ministério da Fazenda, né, o Tesouro Nacional, avisou a empresa na semana passada que não aceitaria conceder o aval em uma operação com a taxa de juros acima do custo máximo permitido pelo Comitê de Garantias do Tesouro. A operação de crédito foi aprovada pelo Conselho de Administração dos Correios no sábado, lá no dia 29, e seria contratada com o sindicato de 5 bancos. São eles, né? Banco do Brasil, o Citibank, BTG Pactual, ABC Brasil, além do Safra. E aí, como fiador, o Tesouro Nacional com os pagamentos em casos de inadimplência, o que torna praticamente nulo, né, o risco de prejuízo para as instituições financeiras. E aí, o que acontece, gente? Na proposta, o custo do empréstimo ficou um pouco abaixo do ofertado na primeira rodada de negociação, que era lá 136% do CDI, ou seja, 20% ao ano. Só que ainda muito próximo desse patamar. A tabela de custo máximo, né, acontece, né, que a tabela de custo máximo aprovada para o Tesouro Nacional prevê um teto de 125% do CDI em operações desse tipo com prazo de 10 anos. E aí a estatal ainda não protocolou formalmente, né, o pedido de aval, operação de crédito, mas já entregou seu plano de reestruturação, também apresentou as condições de empréstimo. E aí, o que acontece? O presidente dos Correios, né, o Emanuel Rondon, foi chamado na semana passada para uma reunião no Ministério da Fazenda, e nessa reunião ele foi avisado de que as condições não seriam aceitas pelo Tesouro. Ok. E aí, na sequência, o Correio já foi lá, informou os bancos, né, sobre a suspensão da contratação, mas ainda há uma expectativa por parte do Correio para voltar à mesa de negociação com instituições financeiras, né, com essas instituições, na tentativa de reduzir as taxas. Bom, a administração e o Conselho
do Correio, a diretoria, também foram alertados, né, da situação. Beleza, agora sim, caso os bancos não aceitem emprestar os recursos num custo menor, o Correio pode precisar de um aporte do próprio Tesouro Nacional para cumprir essas obrigações de curto prazo. E aí esse cenário não está descartado, embora ainda não haja nenhum valor estimado de quanto que seria o risco imediato para o Caixa da União. Bom, os Correios eles tinham recebido uma sinalização favorável do governo para a operação ainda na primeira rodada com os bancos, quando a taxa ainda era de 136% do CDI. Mas aí decidiram fazer uma nova chamada para tentar reduzir o custo do empréstimo. O veto do Tesouro veio logo após os detalhes da operação serem analisados pela área técnica do órgão e também pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é quase que um braço jurídico do Ministério da Fazenda. E desde o início das conversas sobre a operação, a área técnica da pasta manifestou preocupações em autorizar essa garantia, levando em consideração o risco da operação, que levaria às chances de a União ser efetivamente acionada para honrar os pagamentos. E aí, antes de o Tesouro vetar a transação, a avaliação interna dos Correios era que a segunda proposta dos bancos apresentava as condições melhores no geral. Porém, antes, as instituições financeiras estavam fazendo exigências mais duras para a operação, com um lucro mínimo e recebíveis estruturas da empresa como garantia adicional, o que não é muito usual em empréstimos com aval soberano. Na avaliação de pessoas que acompanham as discussões, o risco de eventual punição pelo TCU em caso de calote dos Correios pesou na decisão do Tesouro de travar a operação com um custo muito elevado. E isso porque os servidores e as autoridades podem responder individualmente com o próprio CPF caso haja alguma irregularidade no prejuízo à União. É isso, pessoal. Se vocês gostaram desse jeito basicão de apresentar o vídeo, já dá aquela força com o like e avalie a possibilidade de se inscrever, que vem mais conteúdo nos próximos dias de um jeito resumido.